Olá, eu sou Alexandre Costa e este é o iPhone Hoje. No último episódio nós falamos sobre o Voice Dream Reader e eu mostrei para vocês que eu pego livros que eu compro em diversas lojas diferentes online, como a Saraiva ou a Amazon.com.br, coloco todas no mesmo lugar, o Calibre, e aí eu uso esse software maravilhoso para organizar as minhas coleções de livros e também para quebrar o DRM dessas coleções, de modo que a gente possa usar em outros leitores e também no Voice Dream Reader para transformar o seu e-book num audiolivro. Nesse site, calibre-ebook.com, você encontra o Calibre. É um software que não é exclusivo para Mac, tem versões para Windows, para OS X, para Linux, para Windows 64 bits. Qualquer uma dessas plataformas, inclusive portável, e você pode levar para todos os lugares. Eu não usei ainda essa versão, então não sei exatamente como ela funciona. Mas de toda maneira, a sua biblioteca de livros pode navegar com você. Você baixa o download de acordo com a sua plataforma e aí você coloca seus livros aqui dentro. Naturalmente, existem softwares que ajudam você a remover o DRM do seu e-book. Então você pode baixar plugins para o Calibre, para que quando você coloque o livro na biblioteca, imediatamente o DRM seja removido e aí então você pode convertê-lo para um outro formato. A maioria dos livros que eu compro na Amazon.com.br. Você não vai encontrar nenhum site meu contendo livros que eu comprei sendo distribuídos de maneira gratuita, furando o modelo de negócios da Amazon. Não é esse o objetivo desse vídeo. E se você usá-lo, use com seus próprios fins. Eu estou ensinando você a ter controle da sua própria biblioteca para que você possa fazer outros usos do material que você comprou. Inclusive, escutá-lo, o que é fundamental no caso de pessoas com baixa visão ou cegas. Esse blog aqui, o Apprentice Alph's Blog, ele sempre traz uma versão atualizada desse removedor de DRM. São ferramentas de remoção de DRM para vários tipos de e-books diferentes. A versão mais nova você sempre encontra nesse endereço aqui, que é no GitHub, certo? A última versão desse removedor de DRMs, certo? Então você clica nesse endereço, ele vai te levar direto para o GitHub e você encontra a versão 6.5.1, que é a versão mais nova do DDRM Tools, ok? Então você pode fazer um download dessa versão, ok, tira o zip e aí você tem uma pasta contendo plugins do Calibre para você tirar o DRM. Você tem uma aplicação para Macintosh, tem uma aplicação para Windows, tá? Tem tudo aqui, tudo bonitinho, outras ferramentas para vários outros tipos de e-books, como os que você compra no Kobo. Todos esses arquivos eles são em Python, de modo que eles rodam em diversos sistemas operacionais diferentes. Você não precisa se preocupar com isso, porque o Python tanto roda no macOS, como roda também no Windows, como roda no Linux. Você não precisa se preocupar com isso, é só instalar o Calibre. E aí ele cuida do resto. Quando você instala o Calibre, e aqui é a minha biblioteca, você vem em Preferências e Plugins. Nos plugins, você vem carregar plugin a partir de arquivo, e aí você vem para as transferências, que é onde está o arquivo que eu baixei, DDRM Calibre Plugin, e aqui ele tem um zip, e ele diz que instalar é um risco à segurança, que eles podem conter vírus, malware, patati, patatá, para você se assustar e não fazer isso do que eu estou te ensinando a fazer. Mas como você quer, você coloca sim, e aí ele instala, de modo que você precisa simplesmente reiniciar o Calibre para que a alteração tenha efeito. Vem para cá, vamos voltar a iniciar o Calibre. O Calibre ele sempre tem uma versão nova baixando, então toda vida que você entra, geralmente se você passar 2, 3 dias sem entrar, tem uma versão nova esperando por você. Era o caso quando eu cheguei. Vou abrir aqui esse DMG e aqui nós temos o Calibre. Coloco ele nos aplicativos, ele vai me dizer que tem uma versão mais antiga e eu vou mandar substituir e pronto, estou com a versão mais atualizada do Calibre. Vamos abrir agora. Ele vai perguntar novamente se é confiável, é um comportamento padrão do macOS. Vamos abrir. E aqui nós temos o Calibre, tá? Eu vou vir em Amazon.com.br.
dou um pulinho no meu conteúdo, nos meus dispositivos. Ele vai pedir minha senha, já está aqui. Se você é cliente Amazon.com.br, esse é um processo muito simples. Você só entra no seu espaço. E aí, você pega um livro que você comprou. Esse aqui, por exemplo, tá? E já está na minha... Mas eu coloco baixar e transferir por USB. Esse passo é muito importante, porque você tem que ter um Kindle para poder fazer isso, que eu estou dizendo para você. Certo? Você precisa do número de série do seu Kindle para poder fazer isso que eu estou dizendo. Você vai baixar ele para o seu Kindle. E como o Calibre vai saber como é que ele vai ter a chave para poder quebrar o DRM do seu arquivo? Ele vai pegar a serial do seu Kindle, vai executar uma série de operações com ela para poder quebrar o DRM, isso numa fração de segundo. Então eu baixo ele para Kindle, esse livro do Roger Scruton que eu comprei. Pronto, já está baixando aqui. Pronto. Às vezes ele baixa com esse título, que eu não sei dizer direito o que é, e nem o Calibre reconhece. Se eu puser para o Calibre reconhecer, ele simplesmente não abre. Vou mostrar aqui para vocês. Ele baixou aqui um FS Download Content. Se eu puser no Calibre, ele não reconhece, não acontece nada. Mas se eu renomear esse arquivo como AZW3, colocando o ponto, ele me pergunta se eu quero adicionar essa extensão, eu respondo que sim, e agora sim, eu ponho no Calibre, ele reconhece, e obviamente ele vai me dizer que o livro já está na minha biblioteca, porque eu já coloquei ele lá. Então, mas eu vou colocar mesmo assim para você ver como funciona, que aqui no ato de eu colocar na biblioteca, ele já quebrou o DRM. Então, aqui está o livro. E eu posso, então, nesse ato, convertê-lo para EPUB. De modo que, em alguns minutinhos, eu vou ter esse livro convertido em EPUB na minha biblioteca. Pronto. Eis o processo. E agora, para vocês terem uma ideia, a minha biblioteca... Vou executar aqui o assistente de boas-vindas para vocês verem. Ó, minha biblioteca está no Dropbox, de modo que todos os livros que eu converti vão estar disponíveis em todos os meus dispositivos, esperando apenas que eu busque pelo título deles para que eu possa usá-los no dispositivo iOS com o Voice Dream Reader ou qualquer outro leitor que me apetecer que lê EPUB, como o iBooks, por exemplo. E como é que eu sei o serial do meu Kindle? Seu Kindle você precisa registrá-lo na Amazon para você baixar direto as suas compras para ele e fazer compras nele também. Então você precisa você vem nos seus dispositivos e aqui está o seu Kindle e o seu número de série fica bem aqui. Você não está vendo o meu porque não vou deixar você com essa mamata. Aqui você copia o seu número de série e aqui no Calibre você simplesmente vem nos plugins instalados pelo usuário. Está aqui o DDRM, configurar plugin, e-ink Kindle eBooks. Aqui eu tenho 2 serial de Kindle, que são os seriais dos Kindles que eu tenho. Então você fazendo isso, ele vai reconhecer o seu e-book que você baixou exclusivamente para o seu Kindle. Como você está atrelado a um Kindle, eu não estou aqui ensinando nenhuma técnica de pirataria. Os livros que você quebrar o DRM, é importante que você tenha consciência de que eles servem para o seu uso pessoal e não para você distribuir ou vender, certo? Não se vende esse tipo de arquivo porque o contrato que você assina implicitamente quando você compra permite você ter acesso ao arquivo. Essa área de se você pode quebrar o DRM ou não é uma área ainda nebulosa. Então, de modo que eu acredito na liberdade de uso. Se eu tenho esse arquivo, se eu comprei o arquivo, eu posso quebrar o DRM para o meu uso pessoal. Então eu faço isso e eu uso o Voice Dream Reader para ler os livros que eu quebro o DRM dessa maneira. Muito obrigado por assistir. Este foi mais um iPhone hoje. E a gente se fala, se vê e se encontra por aí, pela internet.
Até!